A ideia de uma nova ordem mundial é uma das mais discutidas e debatidas dentro do universo das teorias da conspiração. Mas o que significa exatamente esse termo? Para muitos, ele é usado para descrever um suposto plano de domínio global orquestrado por uma elite poderosa. Para outros, é apenas um conceito usado para descrever mudanças significativas na política internacional e na economia global. Independentemente do ponto de vista, é um tema que gera curiosidade, preocupação e, muitas vezes, desconfiança. Vamos explorar as principais ideias, origens e argumentos em torno dessa teoria para entender melhor por que ela é tão controversa. Historicamente, a expressão Nova Ordem Mundial não surgiu com as teorias da conspiração. Ela foi usada por líderes políticos em diferentes épocas para se referir às mudanças significativas no sistema internacional. Um exemplo clássico é o discurso do presidente americano Woodrow Wilson após a Primeira Guerra Mundial, quando ele propôs a criação da Liga das Nações como parte de um esforço para estabelecer uma ordem global mais cooperativa. Mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, o termo foi novamente usado para descrever a criação de organizações como as Nações Unidas, ONU, e os sistemas financeiros de Bretton Woods, que buscavam promover estabilidade global. No entanto, a partir do final do século XX, especialmente após a Guerra Fria, o termo foi reinterpretado por grupos e indivíduos que acreditam que existe um plano oculto para centralizar o poder em nível mundial. Essa interpretação conspiratória ganhou força com discursos de líderes como George H. W. Bush, que mencionou a expressão em 1991 ao falar sobre a esperança de um mundo mais pacífico e cooperativo após a queda do Muro de Berlim. As teorias sobre a nova ordem mundial geralmente envolvem três elementos principais: a ideia de uma elite global, o controle centralizado e a manipulação de eventos globais para avançar uma agenda oculta. A elite global. Os defensores dessas teorias frequentemente afirmam que uma pequena elite composta por bilionários, banqueiros, políticos e líderes empresariais controla os principais setores da sociedade, incluindo a economia, a mídia e a política. Organizações como o Clube Bilderberg, a Comissão Trilateral e o Conselho de Relações Exteriores são frequentemente apontadas como evidências da existência dessa elite. Para esses teóricos, essas organizações não são apenas fóruns de discussão, mas sim grupos que conspiram para controlar o mundo. Controle centralizado. Outra ideia central é que a nova ordem mundial busca centralizar o poder em um governo global. Isso incluiria a criação de uma única moeda global, uma única religião e um exército internacional que imporia as regras dessa elite. Os teóricos apontam para a crescente interdependência econômica e a influência de organizações como a ONU e o Fundo Monetário Internacional, FMI, como sinais dessa centralização. 3. Manipulação de eventos. Muitos acreditam que crises globais, como guerras, pandemias e crises financeiras, são deliberadamente criadas ou exploradas para avançar a agenda da nova ordem mundial. Por exemplo, alguns teóricos afirmam que a crise financeira de 2008 foi orquestrada para justificar regulações mais rigorosas e maior controle governamental. Outros citam eventos como o 11 de setembro como parte dessa manipulação. Embora essas teorias tenham muitos adeptos, elas também enfrentam críticas significativas. Especialistas argumentam que elas frequentemente carecem de evidências concretas e baseiam-se em interpretações seletivas de eventos. Por exemplo, as reuniões do Clube Bilderberg, frequentemente citadas como prova de conspirações, são descritas por participantes como encontros informais para discutir tendências globais, sem qualquer intenção de tomar decisões vinculativas. Além disso, a ideia de que uma única elite global poderia coordenar tão perfeitamente suas ações é vista como improvável por muitos analistas. A história mostra que mesmo entre países aliados existem divergências significativas de interesses. Por exemplo, as relações entre os Estados Unidos, a União Europeia e a China são marcadas por competição e conflitos, o que torna difícil imaginar uma colaboração global tão harmoniosa como sugerem essas teorias. As teorias sobre a nova ordem mundial não são apenas um fenômeno marginal, elas têm um impacto real na sociedade. Durante crises globais, como a pandemia de Covid-19, essas teorias ganharam ainda mais destaque, com muitas pessoas questionando as medidas de lockdown, vacinas e mandatos governamentais como partes de um suposto plano de controle global. Essas crenças também influenciam a política, com alguns políticos e movimentos adotando elementos dessas teorias para mobilizar apoio.
Por exemplo, o crescimento de movimentos populistas em diferentes países frequentemente está associado a um discurso contra as elites globais, que são vistas como distantes e desconectadas das preocupações da população comum. A popularidade das teorias sobre a nova ordem mundial pode ser atribuída a vários fatores. Em primeiro lugar, elas oferecem uma narrativa simples para explicar eventos complexos. Em tempos de incerteza, como crises econômicas ou desastres naturais, é reconfortante para muitas pessoas acreditar que existe um plano maior por trás do caos. Além disso, a desconfiança em relação às instituições é um fator-chave. Escândalos envolvendo governos, empresas e organizações internacionais contribuem para a percepção de que as elites são corruptas e manipuladoras. Isso cria um terreno fértil para a propagação de teorias conspiratórias. A internet também desempenha um papel fundamental. Plataformas como YouTube, Facebook e Twitter permitem que essas teorias sejam compartilhadas amplamente, alcançando audiências globais. Além disso, algoritmos frequentemente promovem conteúdos sensacionalistas, aumentando ainda mais a visibilidade dessas ideias. O debate em torno da nova ordem mundial revela tanto a complexidade do mundo moderno quanto as ansiedades coletivas da sociedade. Embora seja importante questionar e criticar as estruturas de poder, é igualmente crucial basear essas críticas em fatos e evidências. As teorias conspiratórias, embora muitas vezes intrigantes, podem desviar a atenção de problemas reais e soluções concretas. No fim, a chave para lidar com essas questões é promover um debate aberto, transparente e baseado no conhecimento. Entender por que as pessoas acreditam nessas teorias pode nos ajudar a construir uma sociedade mais informada e resiliente, capaz de enfrentar os desafios globais de maneira coletiva e eficaz.